Pessoal, bom dia. Vamos retomar um assunto que nós trabalhamos na aula passada e a partir desse assunto nós iremos trabalhar um novo assunto. Na verdade, é praticamente a mesma coisa, é só uma extensão desse assunto. Na aula passada nós trabalhamos trabalho, né? O que nós definíamos como trabalho? Trabalho é o produto da força pela distância em que essa força atua. Então, o que eu tinha? Se eu tinha um bloco, né? Se eu tinha um bloco, eu tinha uma força atuando nele. O meu trabalho era o quê? Era o produto dessa força pela distância que esse bloco percorria. Lembrar, pessoal, que força e distância tinham que estar na mesma direção. Não pode estar em direções distintas. Estando a força e a distância na mesma direção, você consegue então calcular o trabalho. Ah, professor, mas como que eu fazia para calcular o trabalho se não estivesse na mesma direção? Aí você tinha que se virar, né? O palavreado que nós usamos, para deixar. Então, por exemplo, só para recordar aí, se você tinha aqui o mesmo bloquinho e uma força, perceba, ela não está na mesma direção da distância. Ela faz aqui, ó, um ângulo θ com essa distância. Aí nós iríamos relembrar aí então, né, fazer o que nós fizemos bastante durante o curso, que é a famosa decompor as forças. O que era isso? Você decompunha em dois tipos de forças, o que nós chamávamos de Fx, perceba, e de Fy, né? E aí, se você pegar a resultante das duas, dá exatamente a nossa força F. Se você vier aqui no cantinho, colocar a sua força F, a sua força Fx e a sua força Fy, você tem esse nome de θ, né? Uma trigonometria simples, você consegue obter então, ó, cosseno de θ é o cateto adjacente, Fx pela sua hipotenusa. Então seu Fx era o que? Era F cosseno de θ. Lembrar que como a distância está na horizontal, você tem uma força na vertical, perceba, o seu deslocamento está na horizontal. Então, na vertical não tem deslocamento nenhum. Então, Fy não é a linha de trabalho sobre o deslocamento na horizontal. Por quê? Porque ele está fazendo 90 graus. Então, apenas Fx que faria o seu deslocamento. Ok? Pois bem, relembramos de trabalho e hoje, então, nós iremos entrar no conceito de energia. Por que energia é importante para a gente? Imagine você hoje, 2015, morar num país, qualquer lugar, sem ter energia elétrica. Estou falando de energia elétrica. Imagine um mundo sem energia. Guerras acontecem por conta de quê? Energia. Brigas políticas acontecem por conta do quê? Energia. E hoje nós iremos entrar nesse conceito. Bom, energia nada mais é que uma forma de realizar trabalho. Se você sabe definição de trabalho, você consegue entender um pouquinho de energia. O primeiro tipo de energia que nós vamos falar é energia cinética. Mais para frente nós veremos que essas energias elas vão sendo transformadas, né? Lembrar de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se forma, tudo se transforma. Com a energia é a mesma coisa, você não vai perder, você não vai ganhar energia, você vai apenas transformar energia. E depois nós iremos debater o porquê então que há essa preocupação com a falta da energia elétrica, se ela é transformada, nós iremos debater depois. Vamos analisar a energia cinética. Vou pegar o mesmo exemplo do meu trabalho, do bloco. Vou pegar uma força F aqui, ok? Perceba que eu já peguei uma força paralela à distância, ou seja, na mesma direção da distância, ok? Perceba que meu corpo, pessoal, ele está vindo para cá. Então, força e deslocamento estão no mesmo sentido, nós podemos falar que esse trabalho é positivo. Então o que você vai ter? O seu trabalho vai ser simplesmente o quê? Força vezes a distância. Bom, se você colocar todas as forças que atuam nesse corpo, você tem quem aqui? Você tem o peso, né? E a normal. Só por questão de correta, né? Vamos colocar aqui de forma correta a representação de forças, né? Então, vamos lá, só colocar um vetorzinho. O que precisa só um módulo, né? Precisa. Ok?
só uma questão mais prática, mais correta. Perfeito. Então, seu trabalho é o produto do módulo, vamos colocar aqui, ó, o módulo, ou seja, o valor da sua força pela distância. Bom, se você analisar, normal, perpendicular ao deslocamento. Como nós vimos, se uma força é perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Peso perpendicular ao deslocamento também não vai realizar trabalho. Ou seja, quem atua aqui, quem realiza trabalho? Apenas a força F. E digo mais, se meu corpo não está indo nem para cima nem para baixo, eu posso concluir que eu não tenho deslocamento na vertical. Aí sobra só a força F. Ou seja, a sua força F é a sua força resultante. Né? Nós já vimos isso em aulas anteriores, que a força resultante, pela segunda lei de Newton, era o quê? Era o produto da sua massa pela sua aceleração. Não é? Bom, então, se nós continuarmos aqui, nós teremos que o trabalho da força resultante nada mais é que o produto da força resultante vezes a sua distância. Bom, mas quem é nossa força resultante? Massa vezes aceleração. Vou tirar o vetorzinho em cima, entendo como valor apenas da aceleração. Isso vezes a distância. De novo, vamos retomar alguns assuntos que nós trabalhamos. Lembra o Torricelli? O que nós tínhamos com o Torricelli? Era a relação entre V ao quadrado, era igual a V0 ao quadrado, mais 2A vezes D. Se você não lembra o Torricelli, eu vou te dar uma pincelada. O Torricelli é aquela equação para movimento uniformemente variado, onde você tinha uma relação entre velocidades e aceleração e distância. Era para constituir o tempo. Lembrar que o movimento uniformemente variado é aquele movimento onde a sua aceleração é constante. Então, vamos só colocar aqui, ó, movimento, só para a gente relembrar, uniformemente variado. Era o que? Era a sua aceleração, constante. Perfeito? Ok. Bom, perceba que eu tenho um produto A vezes D aqui, ó. Eu vou colocar ele de laranjinha para ficar mais fácil a visualização. Então, dá licença. Perceba aqui que nós temos A vezes D de laranja. Não à toa, vou colocar aqui também A vezes D de laranjinha. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse A vezes D aqui e vou substituir aqui o trabalho da força resultante. Então, isolando, você tem V ao quadrado, perceba que o V0 ao quadrado está de um lado, passa para o outro lado, negativo. Isso é igual a 2 vezes, olha lá, laranjinha, A vezes D, ok? Isola o A vezes D, o que você obtém? Tá? Você obtém V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. Substituindo aqui o trabalho, o que nós temos? O trabalho da sua força resultante é a massa vezes, olha lá a laranjinha, ó, V ao quadrado, V0 ao quadrado sobre 2, faz uma distributiva aqui, ó, o que você vai obter? O trabalho da sua força resultante é igual a sua massa vezes velocidade ao quadrado por 2, menos a sua massa vezes velocidade inicial ao quadrado por 2. Perceba que nós temos dois produtos aparentemente igual. Depende da massa, da velocidade ao quadrado dividido por 2. A diferença é que aqui é a velocidade inicial do corpo, final do corpo, perdão, e aqui é a velocidade inicial. A esse fator m ao quadrado por 2, nós definimos como sendo o quê? Energia cinética. Ou seja, para haver energia cinética, nós temos que ter o quê? Movimento. Ah, por que tem que ter movimento? Se eu tenho que ter velocidade, meu corpo tem que estar em movimento. Se meu corpo não está em movimento, indica que ele não tem energia cinética. Mas quer dizer que ele não tem energia? Não. E aí é o ponto da nossa próxima aula. Só recapitulando aqui, trabalho é o que? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Você conclui da aula de hoje que o trabalho é o que? Variação da energia cinética. Como eu frisei, para haver energia cinética, tem que ter o que? Movimento. Se não tiver movimento, quer dizer que não tem energia? Não tem energia cinética. Mas vai ter pode ter um outro tipo de energia que nós veremos na aula posterior.